Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? De um lado temos aqui Yanduda, que até agora não vem fazendo um bom torneio aqui no Superbet Chess Classic Romania 2023. Ele até agora não encaixou nenhuma vitória. E aqui a Alireza Firouzja lutando pela liderança, aqui dividindo o primeiro lugar com o Fabiano Caruana, o novo número 2 do mundo. A Alireza Firouzja, o queridinho do Magnus Carlsen, ele fala que é o jogador mais talentoso que existe hoje em dia. E vamos dar uma olhada então, faltando apenas 2 rodadas para acabar o torneio. Será que a Alireza Firouzja vai vencer aí o torneio? A gente tem aqui o Yanduda, que é apesar do sobrenome de Paquita... Não é isso que eu ia falar. Apesar dele não estar fazendo um bom torneio, ele é um grande jogador. É um polonês muito forte, né? Então vamos lá dar uma olhada. O Yanduda abre aqui a partida com o peão dama D4. A Alireza Firouzja responde com D5 e depois de C4, gambito da dama. Olha aí, temos aqui C6. A defesa é eslava, né? Ô Rafa, mas ele recusou o gambito. Esse não é o gambito da dama recusado? Com E6 tem esse nome, C6 também, ele recusou o gambito, mas recebe o nome de defesa eslava. A partida seguiu com o cavalo C3, cavalo em F6 desenvolvendo, peão toma, e aqui bispo F4 e Yanduda já coloca uma pressão aqui na casa de C7. Será que ele quer colocar o cavalo lá e dar um duplo e ganhar a torre, né? É um perigo. Cavalo C6 foi jogado no momento. E aqui E3 jogado pelo Yanduda. Por que ele não foi pra cima lá pra jogar o lance cavalo C7, né? Aqui tem E5, é importante falar sobre isso, né? Dama A5 também é possível, né? O cavalo voltaria no caso e acabou a festa, né? Mas E5 também é bem forte. E depois de peão toma cavalo E4, agressivo, né? Uma variante aqui bem agressiva, já com ameaça de dama em A5. E aqui, de fato, fica complicado para as brancas. O melhor seria jogar um cavalo D6 mesmo. E as pretas têm uma posição aqui muito bacana, né? Muito bacana. Então já sabe agora como castigar, né, o jogador que vier aí com o cavalo B5 nessa configuração aqui de negras. Por isso E3 foi jogado aqui pelo Yanduda e o Firouzja segue com o bispo F5. Também passa o bispo antes de jogar aqui o lance E6. Cavalo F3 foi jogado, E6, tudo bem. Dama B3 já coloca a pressão aqui em B7. E aqui o Firouzja defende com bispo B4, faz aqui o bloqueio. Partida segue com o bispo B5 e agora o Yanduda tá ameaçando tomar o cavalo com cheque e depois tomar o bispo, né? Então aqui o Firouzja tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E por incrível que pareça, já aconteceu uma partida nessa posição. O jogador sueco, Ulf Andersson, que já veio várias vezes no Brasil. Eu já vi ele pessoalmente aqui no Brasil, lá em São Caetano, se eu não me engano, há muitos anos atrás, mas ele já veio várias vezes aqui pro Brasil, Ulf Andersson. E ele estava jogando aqui de brancas contra um jogador espanhol, que eu não me recordo, e o jogador espanhol que tinha uns 2.300 de rating, o mestre Fide, o Ulf Andersson, grande mestre, 2.500 e pouco. O jogador de 2.300 fez esse lance aqui, ó, dama B6, nessa posição. Fez esse lance dama B6, atacando o bispo, eu não sei exatamente o que. O Ulf Andersson fez o lance dama por bispo e abandonou porque não dá mais, né? Aqui ele ganhou em 10 lances essa partida. O mestre Fide abandonou aqui. Coisas que podem acontecer no xadrez. Estou falando de partida pensada aqui, partida clássica. O cara tinha 1h30 ainda no relógio e pendurou uma peça cheia, né? E aqui o cavalo não pode fazer nada porque tá cravado e não adianta jogar dama por bispo porque dama toma. E enfim, acabou, abandonou porque não dá mais, pode voltar pro hotel. Mas é o seguinte, pessoal, aqui o Firouzja não vai para esse lance aqui, né? Que puxa vida, seria desastroso, mas seguiu aqui simplesmente com roque. E agora bispo por cavalo já não é uma ameaça, porque dá para jogar bispo por cavalo com cheque primeiro e depois recuperar a peça. A partida inclusive seguiu dessa maneira, bispo por C6, aqui as pretas então são forçadas, o lance é forçado, bispo por cavalo com cheque, e depois de dama por C3, o Firouzja vem aqui, ó, inventa moda, aqui o Firouzja com o lance cavalo E4, né, um excelente lance, melhora a posição do cavalo, ganha um tempo sobre a dama, e também tá querendo retomar aqui o bispo. Dama em A3 foi jogado, e agora sim B por C6, e aqui o Yanduda segue com torre C1, pressionando esse alvo, né? Toda vez que o peão em C6 fica aqui atrasado, ele vira um alvo. Mas aqui o Firouzja vai para uma ideia interessante. Ele segue com G5 aqui, olha que bacana. Pancada, hein? Pancada indo para cima aqui do polonês. O Yanduda segue com o bispo G3 e agora a torre C8 jogado pelo Firouzja, protegendo o seu peão de C.
Cavalo D2 propõe trocas, temos cavalo por G3, passa esse forte bispo pra cá, esse bispo que tava, né, dominando essa diagonal, a torre queria jogar lá em B6, em B8 não podia, H por G3 foi jogado e aqui rei G7 jogado pelo Firuja, um lance importante aqui na posição, uma vez que aqui os peões o peão de G5 avançou demais, né, e aqui permite que a torre possa proteger além do bispo se preciso for. Torre C5 foi jogado, fixando aqui esse alvo, e agora a torre H8 jogada aqui pelo Firuja. Torre em A5, opa, que bela manobra aqui do Yanduda, coloca a pressão agora no peão de A. Torre C7 jogado pelo Firuja, torre toma e dama toma. O Yanduda conseguiu um peão a mais, tem um peão passado na coluna A, que é isso? Tá arriscando tudo. E o Firuja tem agora um ataque na ala do rei aqui com H5, vai tentar castigar o rei aqui que não fez o rock, hein? B3 jogado pelo Yanduda, H4 aqui pelo Firuja, peão toma, cavalo em F3, pressão total aqui no peão, que no momento tá muito bem defendido. E aqui temos o lance bispo G6 aqui, simplesmente recuando o bispo. Torre H3, uma bela subida de torre, dama em A8 propondo trocas, dama toma, torre toma, e aqui A4 mantendo a defesa aí do peão, bispo C2 chegou pelo Firuja, e o Firuja que tem um peão a menos aí, e daqui a pouco tá caindo esse peão também, mas é um recurso promissor aqui do Firuja ir atrás desses dois peões, agora eles parece que vão cair, será que não? A partida segue aqui com torre por H4, bispo por B3, e ok, as brancas têm um peão a mais, mas é um peão que tá caído aqui, será que não? A partida segue com torre G4, cheque, o Firuja segue com rei F8, e agora torre F4. Sim, o lance é perigoso, não dá tempo de tomar o peão de A4, porque tá vindo cavalo E5 com ataque em todo mundo, e a posição é difícil já de achar um lance aqui pro Firuja, né? No entanto, ele teria que jogar, aí ele acaba jogando o lance torre A7, e aí ele leva aqui o lance A5, né? Então realmente aqui o Firuja se complica. Quem diria que esse espião aqui, o Yanduda, ia conseguir salvar o peão da coluna A, né? Torre A7 foi jogado e veio A5, e agora o Firuja não pode tomar esse peão por conta do mesmo tema aqui desse ataque que tá chegando, né? Impressionante como que o Yanduda conseguiu salvar esse peão. O que dava pra jogar aqui, né? Aqui dá pra jogar rei E7, né? Não é muito fácil de achar isso, porque aqui poderia seguir mesmo com o cavalo E5 dando duplo, e aqui poderia seguir com F6 atacando o cavalo. Ah, mas aí cai em C6, é verdade, o rei encosta aqui no cavalo, o cavalo tenta escapar, a torre toma o peão, o cavalo atacado volta para casa de D3 e bispo C4 com um tema muito interessante. As brancas aqui, por incrível que pareça, depois do cavalo aqui atacando a torre, por incrível que pareça aqui, as brancas conseguem segurar aqui esse final com um peão a menos, né? E tem uma variante bem interessante aqui, algumas variantes bem interessantes, na verdade é mais pra frente aqui. Aqui eu fiz um pequeno estudo, vai longe aqui o estudo, mas de fato eu mostrava que as pretas conseguiam segurar um empate aqui, né? Então é uma boa defesa, apesar do peão a menos é uma boa defesa. A partida seguiu com torre A7, o Yanduda segue aqui com A5, como ele conseguiu salvar esse peão? E o Firuja vai se perdendo aqui na estratégia, joga um bispo A4, na verdade não é que ele se perdeu, é natural jogar dessa maneira, né? Então ele tá protegido contra o cavalo E5 agora, né? E aqui A6 foi jogado pelo Yanduda. O que é isso, né? Que bacana esse avanço aí do peão. Bispo B5 vai atrás do peão, mas agora o Yanduda segue com o cavalo G5. Uou! Bispo por A6, parece que o Firuja recuperou, mas agora cavalo por E6, esse lance vem com cheque, o peão tá cravado, rei E7 foi jogado, cavalo G5 e aqui já tá caindo o tempo do Alireza Firuja, lance 34, Firuja segue com F6, cavalo H7, exclama, ataca o peão vem para F5, torre por F5, a Alireza Firuja tem alguns segundos no relógio, ele precisa fazer mais 5 lances, e ele tem 2 peões a menos. A coisa não tá fácil pro Firuja, ele segue com o bispo D3, opa, fez um espeto, a partida seguiu com torre E5, cheque, salvando uma peça, e depois de rei D6, cavalo G5 salva a outra peça. No entanto, notem um tema interessante que o rei aqui ele tá meio cortado, então as pretas, apesar do peão a menos, tem alguma esperança. A partida seguiu com torre em A2 e agora cavalo veio para H3, protege aqui o peão de F. E o Firuja segue com bispo C4. Aqui nós temos o peão avança para casa de G4 e Yanduda tem um peão passado aqui livre para poder sorrir, livre para poder buscar o seu lugar ao sol. Mas o Alireza Firuja
nessa posição, por incrível que pareça. Firuja que tem aqui 2 peões a menos, ele tá no momento dramático, porque ele tem 30 segundos para fazer o lance 40. E, por incrível que pareça, tem um lance aqui que dá empate aqui para as negras. Você acredita nisso? É difícil de acreditar, né? Mas aqui as pretas teriam o lance C5, exclama. E aqui é o seguinte, o peão não pode tomar, porque tá caindo a torre. Uma possível continuação seria a torre dar um passo aqui pro lado. Mas aqui, galera, as pretas têm uma ideia excelente. Primeiro, torre A1 cheque, aqui é a queda perpétua. Se o rei evitar o perpétuo e jogar, por exemplo, o rei C1, as pretas teriam aqui uma ideia maravilhosa de fazer isso aqui, ó. Jogar rei aqui em C6. Depois de G5, podia vir com o rei aqui para B5. As brancas falam, opa, o rei aí se distanciou, vamos atacar os peões. Rei B4, exclama. Cavalo por C6, cheque, rei B3 e peão toma. A gente fala, que isso? Dá para jogar isso daqui ainda? Né? 4 peões a menos? Que bonito é o xadrez, né? Aqui realmente a gente teria uma posição de empate, né? E aqui o Guiri cai as lágrimas. Aqui é um estudo do Guiri isso aqui. Olha aí, né? Aqui teria o cheque perpétuo. O rei não consegue mais fugir para lugar nenhum. Ele tá cortado aqui pelas casas claras. Os peões estão aqui nas casas escuras. E aqui a torre tá bem protegida. E vai ficar dando cheque para sempre. E o rei tá tirando essa casa, né? Isso aqui que é fundamental, né? O rei aqui nessa casa dá suporte para a torre e tira também a casa de B2, né? Tira essas duas casas escuras aqui. Então o rei aqui não consegue encostar na torre, né? Então realmente muito legal aqui, muito legal essa variante aqui, onde as pretas conseguiriam aqui o empate mesmo com tantos peões a menos, né? Mas aqui o momento é dramático pro Firuja, porque o tempo dele tá caindo e ele segue com torre 2 cheque. Ai, 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 rei D1, torre A2. Esse lance aqui, essa sequência aqui realmente foi só para fazer o lance 40 e ganhar tempo, porque ganha tempo no relógio, porque aqui as brancas ganham um tempo, não do relógio, ganham um lance livre, né? Tava nessa posição aqui, ó, quando dá cheque, o rei move, a torre volta, as brancas ganham um lance aqui para poder avançar. Firuja segue com C5, ele encontrou essa ideia tarde demais. O polonês segue disparando seu peão passado. Temos aqui bispo cheque, cheque com dedo na cara, rei 1, cheque com dedo na cara, rei 2, cheque com sorriso no rosto, rei F3, C4, peão passado, mas calma lá, torre 8 aqui dispara com a torre. A torre agora ganha flexibilidade, aqui seja para dar suporte para o peão promover para a dama, seja para, evitar aqui a promoção do peão das negras. A partida seguiu com torre A7. Mas depois de simplesmente torre D8 aqui, pelo Yanduda, meus amigos, a Lireza Firuja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Yanduda, que não tinha vencido até agora, venceu o líder aqui do torneio. Esse é o xadrez e isso acontece. E aqui não dá mais, pessoal. Aqui realmente, ó, rei E6 seria uma possibilidade. Cavalo F4 aqui, o rei tenta encostar no peão, rei G4. As brancas têm 2 peões a mais, um peão passado. E não devem ter dificuldade aqui para converter esse final, né? Claro que dá para dar um trabalhinho, vai para cima da... Mas aqui a coisa vai desmoronando, né? Dá para resistir por mais uns 20, 30 lances? Dá para tentar alguma coisa aqui ainda. Vai sobrevivendo, não sem nenhum arranhão, né? Com vários arranhões. E aqui, hoje, várias referências musicais aqui, hein? Enfim, e aí o jogo pode ir embora aqui das mais diversas maneiras, mas alguma hora não vai mais dar, né? Alguma hora não dá mais. Muito bem, galera, é isso, a gente segue acompanhando aqui, que mudança importante. E agora o Firuja ainda assim está encostado na liderança, e se ele vencer a última rodada e o Caruana não vencer, ele ainda pode ser o campeão mesmo depois dessa derrota aqui contra o Yanduda. Vamos ver o que nos aguarda aí para a última rodada, não é isso? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!